eu sou a Pri Tambelli, alma criativa e artesã do Amoraria Atelier, e eu quero começar esse vídeo te pedindo uma coisa bem simples. Se você puder, diminui o ritmo um pouquinho agora. Não precisa fechar os olhos, só respira fundo e se coloca no momento presente. Porque esse vídeo não é para ser consumido, ele é para ser sentido. Quando a gente fala de autocuidado, a primeira coisa que precisa mudar não é o que a gente faz, mas sim como a gente faz. A maioria das mulheres que chegam até mim não estão exaustas porque fazem demais. Elas estão exaustas porque tudo é tarefa. Tudo é compromisso, com exigência, roteiro, prazo. Mesmo nos momentos que deveriam ser de descanso, existe cobrança. Descansar direito, relaxar mais rápido, aproveitar bem, mas o que é aproveitar bem? Quando até o descanso vira tarefa, o corpo não entende aquilo como cuidado. Autocuidado não é algo que você encaixa quando sobra tempo. Porque se depender do tempo que sobra, ele nunca acontece. Eu sei bem. Autocuidado é uma escolha silenciosa de dizer, eu também importo. Mesmo que seja pequeno, mesmo que seja simples, mesmo que seja imperfeito. O crochê não acalma porque ele é bonito. Apesar de ser, né? Ele acalma porque ele cria ritmo. Ritmo repetitivo, previsível, gentil. As mãos se movem, o corpo entende que não precisa correr. Mas isso só acontece quando o crochê deixa de ser sobre resultado e passa a ser sobre presença. Quando você crocheta pensando em terminar logo, em vender ou mostrar, o corpo continua em alerta. Quando você crocheta para estar ali, muita coisa muda. Ritual não é místico, ritual é intencional. É fazer a mesma coisa, do mesmo jeitinho, criando um território seguro. Quando você cria um ritual com o crochê, você está dizendo para o seu corpo, aqui você pode baixar a guarda. Quando a gente fala de ritual, tem 4 elementos que fazem toda a diferença no nosso corpo. O primeiro deles é a repetição. A repetição acalma porque ela tira a necessidade de decidir o tempo todo. Quando as mãos já sabem o que fazer, a mente pode descansar. O segundo elemento é a previsibilidade. A mente gosta de saber o que vem depois. Quando você cria um pequeno ritual com o crochê, você oferece segurança. Não é surpresa, não é esforço, é familiar. O terceiro ponto é ter começo e fim claros. O corpo precisa saber quando algo começa e quando algo termina. Quando não existe fim, existe tensão. Quando o fim é claro, existe descanso. E o último elemento, talvez o mais importante, é a ausência de julgamento. Não julgar o ponto, a sua performance, não julgar o tempo, não julgar o resultado. Quando o crochê vira um espaço sem julgamento, o corpo entende que ali ele não precisa se defender. E é nesse momento que o cuidado acontece de verdade. E Amorinha, eu tô falando aqui de ritual, mas não caia nessa de condições perfeitas não, viu? Não precisa de incenso, música especial, cenário de cinema, não se você não quiser ou se aquele momento não permitir. O que você realmente precisa é de presença e permissão. Muita gente espera o dia perfeito para cuidar de si mesmo. Quando tiver tempo, quando estiver menos cansada, quando a casa estiver toda em ordem. Mas o cuidado não acontece no dia perfeito, ele acontece no dia possível. E o corpo aprende com constância, não com intensidade. Criar um ritual de crochê não é reservar 1 hora do seu dia. Às vezes são 10 minutos, mas 10 minutos escolhidos para essa prática, escolhidos com consciência. Quando a gente fala em criar um ritual com o crochê, a primeira coisa importante é escolher um horário repetível, possível, dentro da sua rotina. Não um horário perfeito, ideal. O horário ideal quase nunca chega. O horário repetível, mesmo imperfeito, cria ritmo. Pode ser 10 minutinhos no fim do dia, pode ser um intervalo no meio da tarde.
O que importa é que o corpo reconheça aquele momento. Outro ponto essencial é deixar o material acessível. Quando você precisa sair procurando agulha, fio, tesoura, o ritual já começa todo bagunçado e cansado. Quanto menos obstáculos entre você e o crochê, mais fácil fica de começar. Rituais precisam ser fáceis de acessar. Os projetos pequenos, como as mini mandalas, ajudam muito. Eles não intimidam, não pedem grandes blocos de tempo e dão a sensação de presença, não de dívida, de algo interminável, sabe? Inclusive, Amorinha, aqui abaixo desse vídeo tem um link com diversos gráficos de mini mandalas, todas autorais aqui do Amoraria Atelier. O corpo relaxa quando sabe que aquilo é possível. Um ponto muito importante é não entrar com a meta de terminar. Quando você senta já pensando em concluir, o corpo se apressa. E quando o corpo se apressa, o descanso não acontece. O ritual não é sobre acabar, é sobre estar. E talvez o ponto mais delicado de todos, sair antes de cansar. Não espere o corpo pedir para você parar. Saia enquanto ainda tá bom. Isso cria uma memória boa. E o corpo aprende a querer voltar para esse lugar. E Amorinha, eu sei que nem sempre você vai conseguir executar esse ritual. Vão ter semanas em que você não vai conseguir e isso não invalida as coisas. O problema não é pausar, é se punir por ter pausado. Rituais verdadeiros não exigem fidelidade cega, eles permitem retorno. Quando você cria esse espaço, algo começa a acontecer. O crochê vira o lugar onde você volta para si, não para resolver, não para melhorar, mas para existir, para ser. E isso aos poucos transborda para o resto da sua vida. Se você está buscando um jeito de se cuidar, começa pequeno. Um fio, uma agulha, alguns pontos. O ritual não precisa ser grande, ele precisa ser verdadeiro. E aqui no Amoraria, o crochê é vivido como caminho de volta, não como obrigação. Se você sente que precisa sustentar esse espaço com mais constância, esse canal e o Clube Amoraria existem para isso. Me segue lá no Instagram para continuar essa jornada na crocheterapia com leveza. Deixa também o seu joinha aqui no vídeo para eu saber que esse vídeo fez sentido para você. Obrigada por estar aqui comigo, que você consiga criar aos poucos um lugar onde você também cabe. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!